Oi pessoal, boa noite. Eu sou a Michele Montemor, do site Raimundim, aqui de São José do Rio Preto. Eu faço o site junto com o Marcelo Ferri. Marcelo agora está com o nosso filho Otto, que ainda não dormiu, e eu vou fazer essa live junto com o Arlindo Lima. Primeiro eu quero agradecer ao Rio Preto Shopping, a Ana Cristina Jales por esse espaço aqui no perfil do Rio Preto Shopping. Espero que vocês estejam bem em casa, estejam assistindo todas as lives aqui do Rio Preto Shopping, que traz todos os dias uma série de assuntos muito interessantes. E quero aproveitar e falar também para vocês que estão ficando em casa, obedecendo às orientações de saúde, que o Rio Preto Shopping oferece. As lojas do Rio Preto Shopping estão com um sistema de delivery super legal, você nem precisa sair de casa. Tem loja de roupa, farmácia, Carrefour, tudo que você precisa. Loja de roupa de criança, né, que é muito importante, as crianças perdem roupa super rápido. E eu só estou esperando o meu entrevistado entrar para a gente conversar hoje sobre turismo regional. Como vai ficar o turismo regional depois da pandemia? Oi, gente, obrigada. Minha mãe, Tereza, Thaís Alves, que está aqui com a gente, a Tamis, a minha irmã, um monte de gente legal. Obrigada, gente, pela força e pela audiência. Vamos lá, eu vou convidar o Arlindo agora para entrar no bate-papo com a gente. Vamos lá, Arlindo. Boa noite, Arlindo. Boa noite, tudo bem? Tá Tudo me- bem? Eu não estou te vendo muito bem, Arlindo. Tá estranho você. Não está aparecendo. E agora? Tem alguma coisa na frente da câmera. Não entendi. Tem alguma coisa na frente da câmera do celular. Agora eu estou te vendo. Então, peraí. Pronto. Isso, agora sim. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Levanta só um pouquinho. Ah, não, tá ótimo, tá ótimo. Boa noite, Arlindo. Boa noite, como vai? Tudo bem? Te agradeço por participar da nossa live aqui, para a gente conversar um pouco sobre turismo regional pós-pandemia, como vai ficar, né? Eu queria que a gente começasse falando Sim, sobre a Rota Caipira. Não sei se as pessoas que estão assistindo a gente conhecem a Rota Caipira, que foi um roteiro criado, né, eu não recentemente, que por causa dessa pandemia que atingiu a gente, o roteiro está parado, né, Arlindo? Conta um pouco mais sobre a Rota Caipira, que reúne alguns municípios aqui da nossa região, algumas atrações turísticas bem bacanas e pouco conhecidas. E é um roteiro bacana para você se organizar quando a pandemia acabar, né? Se a sim. gente puder falar dessa forma, né? Você me ouve bem? Eu ouço. Bom, em primeiro Mas você pode falar lugar, um pouquinho próximo para o pessoal ouvir. Vocês estão ouvindo bem, pessoal que está assistindo? tá bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de, em nome do secretário de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, Jorge Luiz de Souza, agradecer esse convite. Agradecer você, o Marcelo e o Rio Preto Shopping, porque nós moramos numa região do estado de São Paulo que não tem tradição turística. Então, falar sobre turismo aqui tem muita gente que acha que, inclusive, a gente está ficando maluco, né? Então, agradeço Exatamente. bastante esse convite. Essa oportunidade Arlindo, é eu só queria maravilhosa. que você visse um pouquinho o seu celular, porque eu estou te vendo cortado. E agora, Aí, agora sim. tá, você falou da Rota Caipira. A região noroeste do estado de São Paulo não é conhecida, a não ser agora com o advento de Olímpia,
como uma região turística. Então, Sim. esse trabalho é um trabalho novo, que envolve 13 municípios, com vocações distintas, mas que estão muito próximos entre si, e nós fizemos um trabalho de planejamento participativo. Não foi nenhuma receita de bolo pronta. O Senac ofereceu essa consultoria para os municípios, sem custo. O time do Senac foi fantástico. E durante alguns meses, o trabalho de planejamento participativo ele é feito de encontros uma vez por mês, e até ele amadurecer, ele leva um pouco de tempo. Porque nós tínhamos municípios que não tinham nem o inventário de que tipo de atrativo eles tinham para chamar um turista. Ou seja, os municípios sabiam que atrativo eles poderiam oferecer aos turistas, né? Até isso foi vocês tiveram que estudar e auxiliá-los, né? Na verdade, é bom enfatizar que, antes de mais nada, nós confundimos o que é recurso turístico e o que é um produto turístico. Então, se você tiver uma cachoeira maravilhosa e ela não tiver sinalização, horário que abre, horário que fecha, guias treinados, se você não tiver uma estrutura turística, você tem um recurso. Quando você tem, de fato, um produto turístico, ele além de tudo isso, ele é comercializado numa agência. Então, nós temos, em muitas regiões, lugares que são lindos, maravilhosos, mas que se você deixar sem estrutura, provavelmente os frequentadores vão estragar aquele ambiente ao invés de agregar valor. Turismo tem que gerar emprego e renda. Certo. E, Arlindo, você pode falar sobre alguns dos atrativos turísticos que a gente tem aqui na nossa região e que fazem parte da Rota Caipira? Se você permitir, eu vou falar rapidamente. São 13 municípios. São 13 municípios. Nova Granada, Uchoa, Urupês, Badibacite, Monte Aprazível, Itajubi, Catanduva, Olímpia, Palestina e Icém. Então, você tem, desde do turismo de lazer, que tem um sucesso esplendoroso como Olímpia, o turismo de saúde e de negócios em São José do Rio Preto. As pessoas não se dão conta disso, mas nós temos hotéis aqui que boa parte da ocupação deles é de gente que vem fazer tratamento de saúde. E às vezes são tratamentos longos, a família vem junto. Turismo rural, roteiro de cachaça, o agroturismo, o cicloturismo. Nós temos grupos enormes de pessoal de bike que fazem cicloturismo nesses municípios. Então, o nosso número de atrativos ele é bem diversificado, e o que é importante, eles se complementam. Por quê? Se você vai para São José do Rio Preto para um congresso médico, e o médico fica aqui uma semana, a esposa vem junto, e ela não vai para o congresso. Então, ela vai para a Olímpia, ela vai para o show no Café da Colônia, ela vai conhecer os atrativos da região. Por isso que tem essa complementaridade. E assim, você acha que os moradores aqui de Rio Preto, principalmente, conhecem esses atrativos que fazem parte da Rota Caipira? Não, com certeza não. Aliás, isso é um defeito que nós temos, né? A gente viaja para fora, a gente viaja para tantos lugares e a gente não conhece o nosso entorno. Esse aspecto que a gente vai entrar mais adiante na questão da pandemia, ela vai favorecer muito os deslocamentos curtos. As rodovias do estado de São Paulo são já há muitos anos as melhores rodovias do país. Nós temos o segundo terminal aeroportuário do interior do estado. Nós temos estrutura. Então, com certeza, nós vamos recomeçar a atividade turística com as pessoas conhecendo melhor o que nós temos no entorno. Tem gente que conhece, mas a maioria ainda vai conhecer. E, Arlindo, você consegue me dizer como essas atrações
do roteiro da Rota Caipira estão conseguindo se manter nesse período de pandemia sem turistas? Sim, na verdade o turismo ele não se diferencia de todos os outros segmentos, né? Então é tudo fechado e tudo parado. Vamos imaginar o ícone da nossa região em termos de turismo de lazer, que é a Olímpia. Você imagina os parques fechados e todos os meios de hospedagem fechados. Quando você me perguntou dos atrativos, nós temos alguns atrativos da região que estão prontos e formatados e já são produtos turísticos. E outros, eles ainda estão em fase de estruturação. Então, na verdade, nós temos um número grande de pequenos empreendedores. Na cadeia produtiva do turismo, 90% dos negócios são pequenos negócios. A companhia aérea, o resort e o hotel de 5 estrelas, eles são a minoria na cadeia produtiva. Então, o turismo ele tem um aspecto interessante, que tem um estudo da Organização Mundial do Turismo, que diz que ele impacta 52 atividades do setor econômico. Então, quando você fala em desenvolvimento de negócios na cadeia do turismo, vamos dizer aqui, turismo de negócios em São José do Rio Preto. Nós estamos falando de quem faz tradução simultânea, quem aluga equipamento, quem tem a van, a floricultura, a gráfica, as empresas organizadoras de evento, o espaço, os meios de hospedagem, o comércio, a gastronomia. Também, é uma cadeia produtiva muito extensa. Certo. E tem uma pergunta aqui, ó. De que maneira a iniciativa mencionada apoia as comunidades e pequenos empreendedores que almejam estar inseridos no roteiro turístico regional? A iniciativa da Rota Caipira, né? Tá. Nós estamos no seguinte estágio. Depois de várias etapas da oficina de planejamento, em janeiro nós concluímos os roteiros, sempre através de consenso com os representantes dos municípios. Esses municípios participaram com representantes do setor público, de associações comerciais e da iniciativa privada. A próxima etapa é começar a formatar a comercialização. Quais serão as agências de viagem que desejarão comercializar? Porque normalmente você vai numa agência ou você entra em qualquer site na internet, você já encontra os produtos de prateleira que são conhecidos de todo mundo e que as agências vendem mais fácil. Então, o nosso trabalho agora é trazer para próximo de nós, no grupo nós já temos guias e agentes de viagem, para que eles comecem a comercializar a Rota Caipira. Todas as pessoas que quiserem informações, nós vamos colocar, inclusive, informações no que diz respeito à pandemia. Tem um monte de dicas legais. Entrem no Facebook. Nós temos uma página chamada Região Turística, anotem, Águas, Cultura e Negócio. Esse grupo de pessoas da região turística, Águas, Cultura e Negócio, depois da oficina de planejamento, é que elaboraram a Rota Caipira. E por que Rota Caipira? Porque nós temos uma vocação caipira muito interessante. Através do turismo cultural, da música, das manifestações culturais, do patrimônio imaterial. Então, eu convido quem quiser conhecer o que é um pouquinho da nossa região turística, entrem no Facebook, Região Turística, Águas, Cultura e Negócio. E aí manifestem lá. Eu tenho um pequeno negócio, gostaria de entrar na rota, como é que eu faço? Certo. Então, o pequeno negócio que quiser fazer parte da rota, é possível, Arlindo? Sim, se ele não estiver preparado, nós e o grupo de trabalho vamos orientar esse empreendedor, esse empreendimento,
Vamos supor, você tem uma propriedade rural, ela está desvalorizada, mas você tem uma atividade produtiva muito interessante. Às vezes essa propriedade rural já está na terceira geração. Então, não é simplesmente colocar o turista lá dentro. Nós vamos treinar essa mão de obra vai ter que se adaptar para atender o turista, e o produtor, o proprietário, melhor dizendo, ele vai me mostrar quais as características que tem essa propriedade. Eu sou paulistano, isso para mim é completamente diferente. Quem nasceu no interior às vezes nem dá tanto valor, mas o viver a atividade turística no meio rural é voltar às nossas origens, já que nós estamos tão urbanizados hoje em dia, né? E aproveitando isso que você acabou de falar, Sim. A gente tem uma pergunta aqui. Sim, que bom. Do Júlio César. Você mencionou que todo o processo da Rota Caipira foi baseado em um processo participativo. Exatamente. Como o trabalho garantiu a participação da população no processo de discussão da Rota Caipira? É muito importante a pergunta, Júlio César, né? Obrigada. Eu não expliquei como é que isso nasceu. O Ministério do Turismo ele tem um programa chamado Regionalização do Turismo. Através desse programa, foram criadas regiões turísticas no Brasil inteiro. No estado de São Paulo, nós temos 59 regiões turísticas. Elas estão espalhadas por todo o estado. A nossa região turística, chamada Águas, Cultura e Negócio, o Ministério contatou os municípios e perguntou quais municípios desejariam participar. Por isso que nós chegamos nesse universo de 13 municípios. Aí, a prefeitura que quis aderir, ela indicou 2 representantes. Normalmente é um do setor público e o outro da iniciativa privada. E aí que nós fomos fazendo as oficinas de planejamento. A cada 2 anos, as regiões turísticas elas passam por um processo de atualização, que podem fazer ou elas diminuírem ou elas crescerem um pouco. Pode ser que daqui a 2 anos a gente vá de 13 para 14, 15. E, Arlindo, qual é a vantagem de criar essa região, esse roteiro turístico aqui para nós? Outra pergunta interessante. Hoje em dia a gente ouve falar muito de Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha ela existe de uns anos para cá. Por quê? Porque Gramado era a menina dos olhos. E os municípios do entorno, eles não tinham a beleza que Gramado tinha. E aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? Se formou o produto turístico Serra Gaúcha. Por quê? Porque Gramado não vive sozinho. Ela precisou das cidades do entorno para formar um produto turístico regional. Bonito, a mesma coisa, durante muito tempo. E se a gente ficasse aqui bastante tempo, eu teria outros exemplos. Mas vamos falar de Serra Gaúcha, vamos falar de Bonito. Bonito, durante muito tempo, caminhou sozinho. Se você entrar hoje, você vai ver uma região turística por Bonito e por municípios do entorno. E respondendo à sua pergunta, por quê? Porque o turista que vem para Olímpia, ele pode ficar numa média de 2 a 3 pernoites lá. E depois? Água quente, os parques. O importante é que ele fique uma semana, 15 dias. Quando a gente cria regiões turísticas, a gente agrega todos os atrativos da região. E agregando, você cria um produto turístico regional. Essa é uma tendência no mundo inteiro e nós que não temos tradição turística estamos trabalhando a criação da Rota Caipira. Certo. Esse foi o primeiro roteiro aqui da nossa região. Sim, sim. Há muito tempo atrás, em 1993, o escritório regional do SEBRAE começou a criar um processo de regionalização. E aí, naquela época,
E respondendo sua pergunta anterior, eu estava deixando de falar, como é que isso funciona no município? A condição básica é o município ter um conselho municipal de turismo, que caminhe pelas próprias pernas, que não seja um braço do poder público, porque normalmente os conselhos municipais, eles são formados pelo poder público, normalmente Secretaria de Turismo, de Desenvolvimento Econômico, de Meio Ambiente, de Cultura. Aqui no Conselho de Rio Preto nós temos até o CONDEFAT, e também é formado por Associação Comercial, SESC, SENAC, SESI, SEBRAE. Dessa forma, o Contur ele tem representatividade. E não tem nenhuma varinha mágica. O desenvolvimento do turismo no município e na região, ele leva algum tempo para evoluir. Foi assim Bonito. Bonito só se transformou no que é hoje quando ele chegou num nível de poluição tão grande que quase que os atrativos de Bonito sumiram do mapa. Então, todos os roteiros de uma região, infelizmente no Brasil parece que a gente precisa viver uma dificuldade para desenvolver um produto consistente. Então, a Rota Caipira ela vai ter um processo de maturação. E eu espero que todos se envolvam para que a gente possa divulgar tudo aquilo de bom que a gente tem. E, Arlindo, você falou as vantagens para os municípios. E para os turistas? Quais são as vantagens da rota para os turistas? A facilidade de locomoção, a facilidade de conhecer novos atrativos? Porque além de a gente ter uma cultura muito forte, e a gente ter uma vocação de negócios, e especificamente em Rio Preto, e congressos, feiras e eventos, em particular voltados à área médica. Em 2018, nós tivemos o Congresso Brasileiro de Hipertensão aqui. E aí, conversando com o presidente da comissão organizadora, nós disputamos com algumas outras cidades, nós quisemos saber dele por que tinha sido escolhido São José do Rio Preto. E ele falou, olha, não é porque vocês têm espaços bons, gastronomia boa e hotelaria boa, mas por causa do conhecimento científico. Nós temos várias universidades de medicina. Então, na verdade, é o seguinte, o turista que vem de fora, ele vem para um lugar que faz sol o ano inteiro. Os recursos hídricos, nós estamos na região dos Grandes Lagos. Então, nós podemos praticar o turismo náutico. Nós temos uma cultura forte. A nossa diversificação de atrativos é muito grande. E você falou bem, nós temos rodovias excelentes. Quem quiser vir de avião, vem de avião. Então, até o deslocamento e a nossa infraestrutura, ela atende muito bem o turista. Certo. Tem mais uma pergunta aqui do Samir. Sim. Ele está perguntando se houve a elaboração de planejamento e monitoramento dos recursos turísticos que estão na Rota Caipira. Sim, esse trabalho de planejamento é o que a gente continua fazendo, porque a partir do momento que você tem um plano de ação definido, você precisa monitorar, reavaliar e fazer correções de curso. Mas a metodologia do planejamento é que eu me referi no início, que é o time do SENAC que está nos dando. Eles fazem isso em algumas outras regiões do estado de São Paulo, e na nossa região de São José do Rio Preto, o escritório regional do SENAC, através dos seus consultores, é que está fazendo esse trabalho de planejamento. Nós estamos ainda com esse planejamento em curso. Certo. E, Arlindo, agora vamos falar sobre a pandemia, que está, de certa forma, atrapalhando todos os negócios, né? Principalmente o turismo. A viagem, né? Principalmente viagens de avião, viagens internacionais. Você acredita que quando a pandemia passar, quando a Covid-19 passar, o turismo regional pode ser fortalecido, pode sair fortalecido? Olha, sem dúvida que sim. A partir do momento que o turismo começou
a se estruturar melhor, que a atividade turística começou a ganhar espaço, e isso veio de encontro, inclusive, quando houve uma mudança de carga horária dos trabalhadores, as empresas pararam de pagar hora extra, as pessoas passaram a ter mais tempo livre e mais oportunidade de viajar. E aí eu me refiro a viagens internacionais, a viagens pelo Brasil afora, mas principalmente as viagens de curto deslocamento, que eu posso decidir em cima da hora, que eu posso na quarta ou quinta-feira decidir, bom, eu vou para Cardoso, eu vou para Santa Fé, eu vou para Rubinéia, eu vou para Olímpia, eu vou para Uchoa. Então, o turismo regional, ele tem, até por uma questão de lógica, a tendência de ser o primeiro a se Tomar. Por quê? Se eu vou numa propriedade rural, o espaço é aberto, eu posso manter distância. Se eu vou praticar o cicloturismo, eu posso manter distância, o espaço é aberto, é arejado. O ecoturismo, a mesma coisa. Então, eu vou colocar, inclusive, no Facebook da nossa região turística, estudos da Secretaria de Turismo do Estado e estudo da OMT, a Organização Mundial de Turismo, apesar que esses estudos estão sendo atualizados a todo dia. Então, a OMT acredita que o turismo vai ter o processo de reinício entre outubro e dezembro. Isso é um estudo que eu posso dizer hoje, dia 19, porque como a pandemia vai evoluindo, esses estudos são reavaliados. Ou seja, o nosso novo normal, ele é revisto todo dia. E as pessoas não podem esquecer que nós não podemos entrar em crise, nós não podemos imaginar que está tudo perdido, nós temos que ter consciência que o novo normal é esse, e o novo normal pode até ir mudando. Jamais acreditar que nós não podemos reverter essa situação. Depois da Segunda Guerra Mundial, com certeza a humanidade está vivendo uma situação que é diferente até de guerra, né? Então, quem tem um pequeno negócio tem que entender, quando uma pessoa vai abrir um negócio, a gente fala muito do plano de negócio. Não abra um novo negócio sem conhecer seu público-alvo, conhecer quem é seu concorrente, conhecer o teu universo, o teu plano de ação, o teu negócio vai atender até onde. Então, nós temos hoje muita gente que tem comida de boa qualidade e jamais imaginou que ia vender por delivery. Tem regiões do Brasil, e no estado de São Paulo principalmente, que criou festival gastronômico virtual, com pratos específicos para a pandemia. E como eles são vendidos? Através de delivery. Então, nós temos que ser criativos, nós temos que nos reinventar, nós temos que acordar todo dia tendo em mente que nós temos que nos reinventar todos os dias, principalmente no turismo. O turismo nós temos que ter criatividade acima de tudo. E até porque a gente tem visto nas notícias que muitos países não vão aceitar turistas que estejam que vêm de países com altos índices de Covid, né? Como o Brasil você imagina agora. Você ficar confinada dentro de um avião. Se nós tivermos casos de contaminação dentro de navios, vocês se lembram, os navios ficaram ancorados e todo mundo preso dentro do navio, você imagina uma viagem de 12 horas. Olha, muito com os pés no chão, nós não podemos ficar sonhando muito, eu diria que é a bola da vez do turismo regional. Claro que nossos atrativos, eu vou colocar no Facebook da região turística, algumas regras básicas para os meios de hospedagem e para quem atua na área de gastronomia. São algumas dicas importantes que todo mundo vai ter que praticar. Você vai receber em menor quantidade,
mas vai receber. Então, não deixem de ver o Facebook da nossa região turística. A Juliana, que está assistindo a gente, obrigada, Juliana. Ela acredita muito que o turismo regional e nacional estarão em alta pós-pandemia. Sim. Viagens mais curtas e com qualidade. Sem dúvida. Você pode falar, Carolina? Desculpe, falhou o final. Mais curtas e com qualidade, isso que você acabou de falar, né? Sim. É porque como nós vamos ter que partir de dois pressupostos. A economia está passando por um baque muito grande. Então, nós temos dois tipos de situação. Uma que as pessoas podem ser que não farão viagens longas, porque pode ser que não tenham dinheiro para isso. Sim. Então, esse é um aspecto, o choque na economia, né? Da mesma forma que a gente tem que fazer um choque de gestão no nosso negócio, a gente tem que imaginar que muita gente, mesmo que tenha dinheiro no bolso, vai ter cuidado para fazer uma viagem cara. E o segundo aspecto é o que você acabou de falar, o deslocamento rápido. Eu saio daqui de Rio Preto, ou eu saio de qualquer um desses 13 municípios da nossa região turística, pego estradas de boa qualidade, eu vou evitar aglomerações. Então, o turismo regional ele vai ter essa grande sacada de eu poder evitar de correr riscos, poder fazer uma rota turística onde não haja aglomeração, com ambientes abertos, onde as pessoas vão poder manter distância. Tem uma pergunta aqui. Sim. Mais um aqui. Alguns museus internacionais oferecem a possibilidade de excursões virtuais para visita ao acervo. Ele está perguntando se você acha que isso poderia ser possível na Rota Caipira algum dia. Sim, nós podemos colocar como uma ferramenta até de divulgação. A Secretaria de Turismo do Estado tem divulgado, nós estamos trocando muita experiência, né? Semana passada nós tivemos um trabalho com todas as regiões turísticas, foi uma reunião virtual de 2h30, e a gente começou a trocar figurinha. Nós já temos algumas cidades do estado de São Paulo que têm a vocação de turismo cultural como a vertente principal, que já estão formatando vídeos para que as pessoas possam fazer o turismo virtual. Isso é um aspecto importante. A hora que eu for viajar, eu vou lembrar. Então, eu gostaria de lembrar a todos, não deixem que as pessoas esqueçam do seu produto. Então, nunca as ferramentas eletrônicas foram tão importantes como agora. Então, usem todas elas. O Instagram, o Facebook, usem todas elas. E eu estou passando uma dificuldade hoje, mas eu não posso ficar de baixo astral. Então, usem o recurso eletrônico e divulguem o seu produto, o seu restaurante, a sua loja, a sua pousada, o seu produto. Divulguem, porque as pessoas não podem esquecer que o seu produto existe. Recentemente, até o museu de Uchoa, ele decidiu, né, colocar o seu acervo, oferecer uma espécie de visitação online, né? Eles têm um trabalho bem interessante, muito bem feito. Então, se você... Museu de Paleontologia. Exatamente. Se vocês fizerem a busca no Facebook deles ou no Google, o Museu de Paleontologia tem essa visita digital. E esse tipo de experiência que a gente tem que começar a formatar. Sim. Exatamente. Esse é o reinício da retomada. Mas existe um plano específico para a retomada pós-pandemia, além do roteiro turístico? Por coincidência, amanhã, dia 20, às 10 horas da manhã, nós temos a primeira reunião virtual da região turística. Então, os representantes desses 13 municípios, nós estaremos online, através da plataforma Microsoft Teams, e todos os representantes oficiais desses 13 municípios
nós vamos discutir a nossa próxima etapa. Então, nós vamos discutir como é que nós vamos comercializar as nossas ferramentas de marketing. Amanhã a gente retoma o trabalho. A apresentação da Rota Caipira aconteceu no auditório do Senac em janeiro deste ano. E amanhã nós vamos fazer uma reunião digital e esses 13 municípios, nós vamos estar discutindo o planejamento das próximas etapas. Planejamento de produto turístico, principalmente de um trabalho de regionalização, ele tem um começo, meio e fim. Ele não é um produto que vai para o mercado assim. Tá? Quem está no mercado, eu citei Serra Gaúcha, para eles chegarem aonde eles chegaram hoje, eles tiveram um planejamento de muitos anos. E continuam tendo até... E Arlindo, você pode falar para quem está assistindo a gente e está interessado em saber mais sobre a rota, Sim. Algumas atrações que são assim bem desconhecidas e inusitadas, assim, que fazem parte da Rota Caipira? Tem, por exemplo, eu posso citar Itajobi. Itajobi tem 14 capelas. 14. Ah. Essas Nossa. capelas, elas estão... Oi? 14 capelas? 14 capelas dentro do município de Itajobi. Você imagina, isso é um produto muito interessante para o cicloturismo. Algumas dessas estão na área central e as outras estão em propriedades rurais. Então, eu estou citando um exemplo de Itajobi que tem 14 capelas. Que quando nós começamos a fazer o diagnóstico, foi muito interessante porque a gente foi descobrindo verdadeiras pérolas. Então, você imagina esses 13 municípios que eu falei, na questão do agroturismo, os cafés. Nós temos cafés aqui em Rio Preto, em Ibirá, os cafés feitos no espaço rural, o turismo no meio rural. O de Uchoa, o café da colônia de Uchoa, a Cláudia provavelmente está nos assistindo, ela está na 3ª geração da família. Então, lá havia uma atividade produtiva de café. Então, você chega na propriedade rural, você vê o terreiro, onde o café era feita a secagem. Nesta mesma propriedade, você tem o casarão da família, que acabou de ser restaurado. Você come uma comida típica de uma família italiana, tem uma polenta. Depois eu vou mandar o recibo para a Cláudia, né? A gente está fazendo o merchandising dela. Você tem uma contadora de causo e você leva... Tem os animais. Oi? Tem os animais. Tem os animais, você tem uma queda d'água com um acidente dentro da propriedade, né? Você vai descendo uma trilha, onde você chega numa queda d'água, tem um guia... Um bambuzal. Como eu disse para você, eu sou paulistano, né? Então não sei se para quem já é do interior, mas eu acho isso uma verdadeira pérola. E nós temos algumas propriedades rurais na região noroeste inteira. Então, só nesse segmento de agroturismo ou turismo rural, já dá muita coisa para as pessoas fazerem. O turismo rural, ele nasceu em Portugal e na Itália após a Segunda Guerra Mundial. E ele foi criado para evitar o êxodo das cidades que estavam completamente destruídas após a Segunda Guerra. Uhum. E depois, algumas décadas atrás, o turismo rural começou na região sudeste do Brasil. E hoje ele é praticado no Brasil inteiro, principalmente no estado de São Paulo. Esta é uma só das vertentes que nós temos na Rota Caipira. Certo. Você citou também um roteiro da cachaça, é isso? Sim, nós temos um empreendedor aqui de Rio Preto que ele fez um diagnóstico e começou a identificar alambiques da nossa região.
Nós temos aqui em Mirassol, temos em Uchoa, temos em várias cidades da região. E ele se especializou nessa vertente. E aí nós temos já um produto turístico exclusivamente para as propriedades onde você vai ver como é que se produz a cachaça. Bacana. Muito interessante, porque você vê, e isso é uma grande sacada no turismo, né? Uma coisa é você ir a Schmidt, numa loja, e comprar os doces caseiros de origem italiana. Uma coisa é você ver a atividade produtiva. Então, isso vale para os doces caseiros, vale para a cachaça e vale para outros itens da gastronomia típica de uma região. E aí você tem o turista mais tempo, porque comprar o produto, ele pode comprar o doce caseiro de Schmidt em outras cidades brasileiras, em Minas, mas é muito diferente ele ir a Schmidt, comprar o doce caseiro e ver como se produz. Por isso que o turismo gera encantamento nas pessoas. E vamos falar um pouco sobre Rio Preto. O mercado municipal está sendo reformado. Sim. E eu queria te perguntar uma coisa. Quem for ao novo mercado municipal vai encontrar, por exemplo, informações sobre a Rota Caipira, produtos da Rota Caipira. Eu acho que isso seria tão bacana, né? Você poder encontrar produtos dessa rota reunidos em um só lugar, por exemplo, também? Olha, ou não? Você citou o exemplo de Rio Preto, né? Quando nós fizemos o inventário dos nossos atrativos, nós tínhamos alguns atrativos já prontos e outros ainda a serem estruturados. O mercado, além de ser tradicional, como é o Mercadão de São Paulo, onde você come um pastel de excelente qualidade, e além do que ele está dentro de uma edificação estilo Art Deco. Art Deco é um estilo da década de 20, criado na Europa, e que a partir de 1940 veio para o Brasil. São José do Rio Preto é uma cidade do interior do estado que tem o maior número de edificações estilo Art Deco. O turista vem e o guia vai passar isso para ele. A fachada da estação ferroviária, do Palácio das Águas, da CIRP, alguns edifícios no centro da cidade, o mercado municipal. Então, além de a gente ter o turismo cultural em cima, um estilo de arquitetura, que quando nasceu, ele gerou influências na moda, na música. Se você fizer uma pesquisa no Google, estilo Art Deco, no Brasil e na Europa, você vai ver, inclusive, mobiliário estilo Art Deco. Então, São José do Rio Preto, além de ter um turismo cultural através o FIT. O FIT é conhecido no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. A gente tem também as edificações estilo Art Deco. Então, nós vamos promover FIT, a gastronomia, o mercadão, as edificações com estilo Art Deco. Tem muita coisa boa para fazer parte da Rota Caipira. Certo. E voltando a falar sobre a Rota Caipira, eu fiquei com uma dúvida aqui. O turista que vier para cá, ele vai poder escolher o roteiro, ele vai poder montar o roteiro de acordo com o que ele deseja? Por exemplo, eu quero visitar os alambiques, ou eu quero visitar os cafés, ou eu quero visitar a cidade que produz os artigos os balaios. Entrando no Facebook da Região Turística Água, Cultura e Negócio, vocês pesquisando lá, vocês vão ver um desenho das rotas. Aquilo é a espinha dorsal do início do trabalho. Aquilo não é uma camisa de força. Não quer dizer que as rotas são especificamente só aquelas que as pessoas vão ver. Por quê? Porque nós temos que ter jogo de cintura. Então, o turista que vai começar a nos dar essas indicações.
e aí nós vamos ter que adequar as nossas rotas àquilo que o turista está procurando. Então, as agências vão ter que ter esse jogo de cintura. As agências que desejarem vender essas rotas que a gente elaborou, que foram apresentadas em janeiro, o mercado vai movimentar o trabalho dessas agências e vão surgir atrativos novos. Então, vocês podem ter certeza que essas rotas foram simplesmente o pontapé inicial para a gente ter o trabalho de regionalização aqui na região turística Águas, Cultura e Negócio. Entendi. Esse trabalho Então, tem que ser dinâmico. Oi? Esse trabalho tem que ser dinâmico. Um produto só não é comercializado se ele não tiver sinalização adequada, mão de obra treinada, se possível falando mais do que um idioma, o seu espaço bem revitalizado, ambiente limpo, principalmente agora pós-pandemia, né? Higienizado. Então nós vamos ter que ter mais cuidados. Sempre que a gente fala de turismo se desenvolver, nós temos que falar de qualidade no atendimento. Não é possível que um atrativo turístico consiga segurar o turista se ele não tiver qualidade naquilo que ele faz. E outra pergunta do Samir. A Rota Caipira possui identidade visual definida? Sim. Nós tivemos muitas parcerias boas, né? Esse trabalho de consultoria foi feito pelo Senac a custo zero. E um dos membros representantes aqui de São José do Rio Preto é da Associação Comercial. Ele conseguiu trazer o empresário que criou a marca de 100 anos da CIRP. Então, nós temos já, inclusive, um manual de implantação da marca para todo empreendedor que desejar fazer uso da marca. Nós já temos, inclusive, o manual de implantação da Rota Caipira, graças à Associação Comercial de Rio Preto, que esse ano está completando 100 anos, e esse trabalho foi desenvolvido a custo zero. É muito importante que essa pergunta tenha sido feita. Nós já temos até a marca pronta. Certo. Arlindo, essa procura pela Rota Caipira, pelos turistas, só poderá ser feito por meio das agências? Ou o turista que, por exemplo, o turista está aqui em Rio Preto. Sim. Ou a pessoa aqui de Rio Preto, ela pode ela mesma ir atrás e comprar Quando a gente vai profissionalizar e ter qualidade no atendimento, é fato que há algumas décadas a gente já entra na internet e você pode viajar para qualquer lugar do mundo comprando a sua passagem aérea, comprando a sua hospedagem, alugando o carro e etc. Mas a gente sempre recomenda que você faça uso de um profissional da área, a pessoa que é capacitada para isso. Quem já viajou para Bonito sabe que não entra, principalmente que nós estamos falando de recursos naturais, você não entra em nenhum atrativo de Bonito se você não for a uma operadora e comprar um voucher. Sim. É claro que nós estamos falando de Bonito, que é conhecido no mundo inteiro e que tem um estudo de impacto ambiental e as propriedades todas estão voltadas ao ecoturismo. Você tem um estudo de capacidade de carga que define quantas pessoas podem entrar simultaneamente em cada atrativo em Bonito. Nós teremos que chegar a essa situação. O turista ele pode fazer até com o carro dele, mas desde que ele procure um profissional, ou remotamente, ou indo até a agência. A gente sempre recomenda que o turista procure um profissional. Ele pode fazer por própria conta? Vai ser a mesma coisa. Nós vamos sempre fomentar o desenvolvimento de negócios na área de prestação de serviços que prestem serviço para a cadeia produtiva do turismo. E no caso específico é a agência ou a operadora. E então, pelo que eu entendi, a Rota Caipira, ela reúne uma série de empreendedores da nossa região. Produtos diferentes. Isso, e basicamente, são, na maioria, empresas familiares, pessoas como a Cláudia de Uchoa, qual
perfil desses empreendedores, Arlindo? Na verdade, no grupo nós temos cidades e seus representantes cujo turismo é um assunto novo, né? E nós temos no mesmo grupo de 13 municípios, São José do Rio Preto, com negócios e eventos, o deslocamento de pessoas que vêm para cá para fazer tratamento, e o advento e o fenômeno de Olímpia, que tem hoje um número de turistas enorme, mas que também precisa das outras cidades para que esse turista fique mais tempo aqui. Então, nós deixamos de ser concorrentes. Nós vamos trabalhar na cultura do associativismo, fazendo com que juntos a gente seja muito forte. E o juntos somos fortes numa época de pandemia é uma verdade cada dia maior, né? Então, a gente agrega valor aos atrativos desses 13 municípios. Certo. E, Arlindo, vamos falar sobre divulgação um pouco, porque quando você fala sobre Rio Preto e Olímpia, as pessoas se interessam em conhecer. Rio Preto é um centro médico, é um centro de compras. Eu não sei se o Arlindo me ouve, está me ouvindo? Eu não sei se vocês continuam me vendo, mas eu acabei de ver que a minha bateria está no fim. Já estamos acabando. Arlindo, Rio Preto... Se por acaso cair, eu peço desculpa. Sem problema. Falar um pouco sobre divulgação. Divulgar Rio Preto e Olímpia. Rio Preto tem um centro grande de compras. Rio Preto é um centro médico. Olímpia é conhecida pelos parques e resorts. Divulgar essas duas cidades é mais fácil. E as cidades menores? Como vai ser esse trabalho de divulgação? Na verdade, nós estamos falando de um trabalho de regionalização, onde a gente divulga a região, mas cada município tem que ter a sua secretaria, ou uma secretaria afim, e um conselho municipal de turismo. Então, aqui, por exemplo, o Contur formatou o calendário de eventos de São José do Rio Preto, que é uma plataforma digital. Você digita no Google calendário de eventos, ele já está no topo da página. Então, a gente também procura passar para esses municípios que eles se estruturem no seu planejamento, através do Contur e através das suas secretarias. Cada um estão em realidades diferentes, mas cada município também tem que se estruturar para poder participar bem na regionalização. Certo. Tá certo. Arlindo, o nosso tempo está acabando. Quero te agradecer. Quero deixar aberto para você. Você quer falar mais sobre o turismo regional? O que as pessoas podem esperar pós-pandemia? Como vai ser? Na verdade, eu queria, aproveitando, vou ser rápido, antes que eu perca a conexão, as pessoas entrando nesse Facebook da nossa região turística podem direcionar perguntas lá, que a gente pode fazer um bate-bola e conversar. Região turística, águas, cultura e negócio. Eu espero que esse seja apenas o início de um contato com tanta gente que esteve nos assistindo agora. Temos muita coisa para conversar. Tá certo. Bacana. Obrigado pela oportunidade, hein? Eu que agradeço também pela sua disponibilidade. E no nosso site, no raimundim.com.br, a gente também vai reunir as informações sobre a Rota Caipira. Exatamente. Tá? Quero deixar aqui, já esse aviso para o pessoal que acompanhou a nossa live. Tá certo? Muito obrigado, viu? Um abraço a todos. Eu espero que todos que estejam nos ouvindo estejam com saúde. E tudo passa, e vai passar. Boa noite. Tudo bem? Isso, agora a gente vai dar uma boa noite especial aqui com o Otto, o integrante do Raimundim. O Otto também vai visitar o roteiro Rota Caipira com a gente, assim que for possível. Okay. Otto? A gente vai prestigiar o turismo aqui da nossa região. Né? Por enquanto, todo mundo fica em casa, seguro, né? Exatamente. E
E se precisar comprar qualquer coisa, comida, roupa, a gente indica do Rio Preto Shopping. Rio Preto Sim. Shopping, que é nosso parceiro e que abriu esse espaço aqui tão bacana para a gente falar sobre turismo regional. Né? Agradeço de novo o Centro de Compras, a Ana Cristina Jales e todo mundo que assistiu a nossa live. E acompanhe o nosso trabalho no raimundinho.com.br. Arlindo, mais uma vez, obrigada e boa noite para você. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço, gente. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau. Obrigado. Até mais, gente. Boa noite.